É verdade que você ainda não sabe nada sobre o pneu do seu carro? Pois deveria. Mas eu vou te contar, se você ver o vídeo. Provavelmente os pneus são os componentes mais importantes para o funcionamento do automóvel. Por quê? Bom, vamos pensar que eles são os únicos componentes que estão em contato com a pista, certo? E é daquele contato com a pista que é produzida a força necessária para o veículo se deslocar. Se não tivesse o atrito entre o pneu e a pista, não haveria deslocamento, o veículo não conseguiria sair do lugar. Além disso, por estar em contato com a pista, ele também está exposto a todo tipo de irregularidade e obstáculo que dali vier. Então, o pneu também tem que ter uma função, nem que seja secundária, de amortecimento, que é a função prioritária da suspensão. O pneu acaba funcionando como um primeiro filtro de vibrações, para você ter ideia como o pneu é importante, né? Nesse vídeo a gente vai destacar os principais aspectos que você deve saber para entender o funcionamento dos pneus e saber escolher. Então, primeiramente, o que devemos saber sobre os pneus é como identificá-los. Para isso, eu fiz um desenho esquemático no quadro aqui ao lado e eu vou mostrar para vocês as dimensões dos pneus e depois vou mostrar o código de identificação deles e nós vamos relacionar cada dado daquele código para você aprender a identificar os pneus. Bom, então vamos lá identificar a nomenclatura de um pneu, certo? E algumas de suas medidas. Vamos começar pela nomenclatura, certo? Que é o principal, certo? Esses números grandes são o código, compõem o código de um pneu, certo? Aqui tem 6 informações, certo? Eu tenho a largura dada em milímetros, o perfil do pneu dado em porcentagem, a gente vai saber por quê. O tipo do pneu representado por uma letra, nesse caso é um pneu radial, certo? Pode ser diagonal também. O diâmetro do aro em polegadas, o índice de carga representado por um número e representado por uma letra, a velocidade máxima suportada por esse pneu. Vamos começar a nossa análise pelas duas primeiras informações, a largura do pneu e o perfil, certo? O que é perfil? Perfil é a divisão da altura do pneu pela sua largura. A altura é essa pequena medida aqui, certo? A distância entre a borda superior do pneu e a borda inferior, e a largura é essa pequena distância aqui, né? Representada, a distância de ombro a ombro do pneu, certo? Então o perfil é esse quociente multiplicado por 100 para dar o valor em porcentagem. Para se obter a altura de um pneu, basta subtrair o diâmetro do pneu menos o diâmetro do aro e dividir por 2, certo? Mas o que é que influencia no veículo, certo? A alteração desses valores aqui. Primeiramente, vamos entender que pneus de perfil maior do que 70 são considerados pneus de perfil alto, enquanto pneus de perfil menor do que 70 são considerados pneus de perfil baixo. Quando o perfil de um pneu aumenta, certo? Quando o perfil aumenta, a sua largura reduz, ou seja, ele fica mais estreito. Quando o perfil diminui, a sua largura aumenta, ele fica mais largo, certo? E o que isso significa para o veículo? Pneus de perfil maior do que 70, pneus de perfil alto, eles conseguem lidar melhor em termos de absorção das vibrações e das pancadas que o pneu sofre, das variações de carga, ele consegue lidar melhor com isso e absorver mais. Ele filtra um pouco mais esses impactos, essas frequências de vibração, certo? E não passa tanto para a suspensão e desta para a carroceria, que ainda assim é reduzida, certo? Ele torna o carro levemente mais confortável, certo? Porém, a resposta do volante, certo? As forças que o pneu está ali expostas, ela é mais lenta, certo? Embora o carro tenha uma tendência a ficar um pouco mais confortável, as respostas dos volantes são mais lentas, o pneu se dobra mais, certo? Por ser mais alto, certo? O pneu não é tão rígido.
Porém, quando eu tenho um pneu de perfil baixo, ele não consegue lidar tão bem com essas vibrações, pancadas e transferência de carga e tudo. Então ele deixa um pouco passar as vibrações do pneu e fluir mais forças por ali, ele vibra um pouco mais. Por outro lado, ele responde muito mais rápido às solicitações do volante. Ele geralmente é utilizado em carros mais esportivos, justamente por isso, certo? E como nós sabemos que a alteração do perfil altera a largura, pneus de perfil alto são mais estreitos, certo? Como eu falei, tendem a ter a resposta mais lenta, pois a superfície de contato é menor, tem um pouco menos de agarre no chão, e, porém, eles são menos expostos à aquaplanagem, por serem mais estreitos. Enquanto que os pneus de perfil menor, mais largos, certo? Que agarram melhor no chão, obtêm resposta mais rápida e melhor, eles estão mais expostos à aquaplanagem, certo? E esse tipo de informação é importante que você leve em consideração na hora de escolher o tipo de pneu que você vai utilizar no seu carro, desde que esse tipo de pneu esteja no manual e na etiqueta, onde é informado os tipos de pneu e pressão, certo? Porque lá você vai ver pneus de diferente largura e perfil. Então, se você souber avaliar isso, certo? O que é que você quer para você? Você quer um carro com uma resposta mais rápida? Você quer um carro um pouco mais confortável, que absorva tudo que tiver de vibração? Então, o pneu que você vai escolher é determinante para o que você quer que o carro te passe. Se ele te passa mais conforto, se ele te passa um pouco mais de precisão, certo? Então, isso é muito importante. A terceira informação é o tipo do pneu, representado aqui pela letra R, certo? Basicamente, existem dois tipos de pneus, os pneus radiais e os pneus diagonais, que são diferentes um do outro devido à sua forma de construção. No caso, mais especialmente, falando das fibras internas do pneu. Pneus diagonais possuem as fibras, como o próprio nome diz, dispostas na diagonal e entrecruzadas com outras fibras, enquanto os pneus radiais possuem suas fibras dispostas em linha reta, formando um ângulo de 90 graus com a banda de rodagem do pneu, certo? Porém, atualmente os pneus diagonais não são mais utilizados, apenas os radiais, certo? Existe uma outra forma de classificar os pneus, que são os pneus com câmara e pneus sem câmara, certo? Porém, essa classificação não entra na nomenclatura do pneu, mas é informada na parede lateral pelos nomes tubed para pneus com câmara e tubeless para pneus sem câmara. A quarta informação que vemos aqui é o diâmetro do aro dado em polegadas, certo? E por que essa informação é tão importante? Primeiro porque essa informação do diâmetro do aro está relacionada a essas duas informações aqui, largura e perfil, em especial o perfil. Por quê? Vou explicar. No projeto de um veículo, mais especialmente nos sistemas de suspensão, direção e transmissão, o diâmetro da roda é definido e não pode ser alterado, pois os sistemas são feitos para aquele tamanho de roda, certo? E o que isso tem a ver com o diâmetro do aro e perfil? Simples. Se você abre o manual do veículo, olha a etiqueta que informa os tipos de pneu que você pode usar, você vê que há uma variação de diâmetro do aro e de perfil. Porém, essa variação é limitada, certo? Você vê que quando o aro aumenta, o perfil do pneu diminui. E quando o aro reduz, o perfil do pneu aumenta. Por quê? Já que vou ter um aro maior, eu preciso compensar isso reduzindo o perfil do pneu para manter este pneu e o aro dentro do diâmetro de roda, certo? Especificado. Por quê? Porque já foi definido no projeto que a suspensão vai ter que trabalhar com a roda de diâmetro tal e ultrapassando aquele diâmetro você perde toda a referência da suspensão, perdendo o alinhamento, certo? O sistema de direção começa a trabalhar, pode trabalhar forçado devido ao maior peso da roda, dependendo da roda, né? Porém, além disso, a roda pode esbarrar em componentes internos, porque ela é maior e a caixa de roda foi dimensionada para um tamanho máximo que está sendo superado, certo? Além disso, pode gerar uma variação, certo? Nas medidas feitas pelo sensor de velocidade.
dando valores incorretos no velocímetro. Por isso, o diâmetro de roda tem que ser respeitado. Você não pode utilizar um aro maior do que está informado na ficha técnica do veículo. O quinto e penúltimo parâmetro do código de um pneu é o chamado índice de carga, em inglês Load Index, que são números que representam a capacidade de carga que um pneu pode suportar, certo? E o que isso significa para a escolha de um pneu? Basicamente, não muda muito, porque os pneus já são dimensionados para suportar carga suficiente, certo? Para a aplicação na qual ele foi definido, certo? Então, não há tanta preocupação com relação a isso. Porém, é importante salientar que o índice de carga ele é reduzido a partir de uma determinada velocidade. Para pneus com código de velocidade até V, o índice de carga se mantém nominal até 210 km por hora. Uma vez que eu tenho um pneu de código de velocidade máxima suportada superior ao código V, geralmente pneus de código W, essa velocidade aumenta para 240 e fica aí. Depois dessas velocidades, o pneu tem a sua capacidade de carga reduzida. Por quê? Porque há condições como essa, a mais de 200 km por hora, as forças que agem no pneu são muito grandes. E ele já não vai conseguir equivaler isso tudo, tendo que lidar com muita carga agindo sobre ele. Então essa carga tem que ser reduzida. Isso é importante para veículos que transportam carga, certo? Como picapes, pequenos caminhões, que você tem que definir uma velocidade máxima para esse veículo. Claro que esses veículos andam abaixo de 200, às vezes até abaixo de 160 km por hora, mas é importante que quanto maior a carga que está sendo que os pneus estão expostos, menor será a velocidade máxima que esse veículo poderá andar. Ou seja, no seu carro de passeio, nem pensar fazer uma viagem a mais de 200 com ele lotado, porque muito provavelmente o pneu não vai suportar aquelas condições. Ou seja, vai ter que reduzir a velocidade máxima de viagem desse veículo. Por isso o índice de carga é importante. Esses valores são tabelados, são facilmente encontrados na internet ou em qualquer livro de mecânica automotiva. O último parâmetro do código de um pneu é o índice de velocidade máxima suportada. Representado por letras que vão de A a Z, esse índice informa a velocidade máxima suportada pelo pneu girando sem parar durante 10 minutos. É um parâmetro mais informativo? Sim, porque poucas pessoas exploram seus veículos até certas condições, né? Até essas condições críticas, certo? Porém, é interessante que você preste atenção e não coloque no seu veículo um pneu que não suporta a velocidade máxima que ele é capaz de atingir, certo? Principalmente se você for uma pessoa que utiliza esse carro para fins esportivos, como competições e eventos de track day e arrancada, certo? É interessante que você use pneus que suportam a velocidade máxima que esse veículo vai atingir, certo? Para se ter uma ideia, pneus que giram além da velocidade máxima suportada, eles começam a perder partes do pneu para depois estourarem de vez, certo? Ou seja, é uma perda de controle instantânea quase, dependendo da forma como o pneu estoura, certo? Portanto, tanto o valor de índice de carga como o valor de velocidade máxima suportada é facilmente encontrado em tabelas. Inclusive, eu vou botar o link na descrição aqui do artigo que suporta este vídeo, que contém as tabelas desses dois últimos índices. Bom, agora que a gente já falou sobre o código do pneu, é importante também pontuar algumas outras informações que a gente encontra na parede lateral do pneu. Por exemplo, alguns pneus importados podem apresentar a sigla M mais S ou apenas MS. Essa sigla significa Mud and Snow, que é lama e neve em inglês. Mas por que esses pneus apresentam essa pequena nomenclatura? É simples, não necessariamente são pneus de off-road extremo para lama ou para neve, condições críticas
de terreno. Não, podem ser pequenos pneus mistos que têm capacidades de lama e neve. Relativa capacidade, né? Não tão grande assim, mas é porque existem alguns países onde o clima não é tão propício e a vida continua. Por exemplo, existem lugares frios e neva e mesmo assim você tem que sair com seu carro, né? E seu carro tem que ter aquela habilidade na neve. São lugares onde se vendem muito carros com tração nas 4 rodas, né? E geralmente se fabrica pneus para uso em pista seca ou em pista molhada, mas com a banda de rodagem preparada para esse pneu rodar na neve ou em condição de lama leve, no caso. Então, geralmente esses pneus apresentam a indicação M mais S ou MS, ou geralmente eles vêm escrito Mud and Snow. Outro dado importante e que é muito comum de você ver na parede lateral dos pneus é um código de letras e números precedido da sigla DOT. Essa sigla significa Department of Transportation. É o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, órgão regulamentador também, né? Quer dizer que aquele pneu segue as normas daquele órgão, né? O grupo de letras geralmente é composto por dois grupos de 4 letras e um grupo de 4 números. O primeiro grupinho de letras significa a planta onde o pneu foi fabricado, certo? Geralmente por 2 letras, as outras 2 geralmente é o processo que eles utilizaram, o molde, né? E o segundo grupo de 4 letras representa os materiais utilizados. Os números são o que chamamos de rastreamento. Por exemplo, o pneu foi fabricado na 13ª semana de 2009, então ele vai ter um código de números 1309, certo? Os pneus fabricados no Canadá também apresentam o mesmo código, certo? Alguns com pouca variação, mas ainda assim são 2 grupos de 4 letras e um grupo de 4 números também representando o rastreamento e dizendo qual planta foi feito o pneu, qual molde foi utilizado e os materiais, né? Além disso, ainda existe um outro código também, mas esse outro código é com relação às normas europeias. Trata-se do Código Europeu, né, de padrão europeu de rastreamento. A gente chama esse código de IMARC. É um código também alfanumérico, composto por 8 dígitos. Os 3 primeiros representam o país no qual o pneu foi fabricado, né? Ou seja, a letra E mais 2 números. Os 2 próximos números representam o conjunto de normas e requisitos que aquele pneu obedece. E os 3 últimos números é o rastreamento usado pelo fabricante para informar a semana, o dia do ano e o ano que o pneu foi fabricado, certo? Além disso, esse código também, algumas vezes, ele inclui a letra S, né, no fim do código, que representa sound. Isso significa que aquele pneu também obedece normas de ruído do pneu, né? de emissão de ruído do pneu, que é o ruído que o pneu emite ao girar, né? Então aquele pneu provavelmente deve ser um pneu bastante silencioso, pois está obedecendo normas mais rígidas de controle de ruídos. Também existem outras informações que aparecem na parede lateral do pneu. Por exemplo, o tipo do pneu também pode aparecer escrito em outros pontos, a não ser fora, no caso, do código principal do pneu. Por exemplo, o seu pneu radial, você pode encontrar a letra R em alguns pontos do pneu, ou simplesmente o nome radial. Se o seu carro tem um pneu diagonal, você pode encontrar a letra B em alguns pontos do pneu, ou até mesmo no código, mas geralmente ele também vem informando, geralmente CP, que é cross ply, ou bias ply. Todos eles significam que você está diante de um pneu radial, certo? Além disso, se o pneu é com câmera, se ele é sem câmera, também é representado, geralmente por 2 letras. TT representa pneus tubed, enquanto TL representa pneus tubeless, que é pneus sem câmera. Também é possível encontrar informações sobre os materiais utilizados no pneu, né, made with, ou também o país que o pneu foi fabricado, made in e o nome do país, é muito comum também. E principalmente, eu acho que essa é a informação mais importante, o TWI. TWI é uma informação que você vai olhar no seu pneu e que você vai ter que usar também, que está fora do código do pneu, né? O que ele quer dizer?
TWI significa Tread Wear Indication, que é o quê? É indicação de desgaste da banda de rodagem, certo? A banda de rodagem, resumindo, é a parte do pneu que está em contato com a pista, certo? E ela se desgasta, obviamente. Só que chega um ponto que esse desgaste, o desempenho do pneu não é mais um desempenho ótimo, não é mais um desempenho ideal. E aí o fabricante, a partir daquele nível de desgaste, ele não garante mais que esse pneu vai desempenhar de forma ideal para você dirigir. Então o que é que o fabricante faz? Certo? Ele coloca uma setinha próximo do ombro, no ombro do pneu, indicando em que ponto o desgaste vai chegar e em qual ponto no qual o desgaste chegará que esse pneu já está na hora de ser trocado. Geralmente você encontra a setinha no ombro do pneu, tá lá, tem escrito TWI, setinha. Outro ponto importante, se você reparar na banda de rodagem, nos sulcos do pneu, você vai encontrar, se você girar ele, você vai encontrar pontos onde você encontra uma pequena faixa retangular nos sulcos, passando entre os sulcos. É o TWI também, só que dessa vez na banda de rodagem. Se o seu pneu vai ficando, os sulcos vão ficando rasinhos e chegam nessa pequena faixa, tá na hora de trocar. Então o TWI é um importante dado que também tem na parede do pneu, né, na parede lateral do pneu, que você tem que estar olhando sempre para ver se já chegou no nível de desgaste, que o fabricante afirma que a partir dali você já não vai ter garantias de que o atrito com o solo é bom, para você ter um bom agarre para uma boa frenagem, acelerar sem o pneu distracionar numa subida, por exemplo, certo? Se você vai perder aderência em curvas, isso é um parâmetro que indica o momento de troca do pneu. Agora vamos conhecer os componentes de um pneu, até porque ele não é fabricado por inteiro, ele tem partes e algumas dessas partes não são feitas de borracha. Bom, esses são os componentes de um pneu, certo? Então, vamos lá. Eu tenho a banda de rodagem, eu tenho camadas internas, cinta de estabilização, que são essas duas aqui, certo? Revestimento interno, que é a parte interna do pneu, certo? Cabo de selagem, também chamado de talão, a carcaça, certo? Que, embora confunda, não é a banda de rodagem, sim as fibras internas dele, né? E a parede lateral. Então, primeiramente, vamos aqui para a banda de rodagem, né? Que é aquele que todo mundo vê, né? É que todo mundo olha quando se desgasta. De fato, a banda de rodagem tem uma função primordial, está em contato com a pista, tem que desenvolver o atrito do pneu com a pista, certo? É lá onde estão os sulcos do pneu, o desenho dele para escoamento de água. Mas qual é o objetivo dela? O objetivo dela é ser insensível às irregularidades do solo, às pancadas, certo? Além de prover a aderência, né? E, claro, proteger os componentes internos do pneu. Ela também serve de proteção. Componentes internos estes que começam pelas camadas internas, que em inglês chamam-se inner layers. O que é que elas são? São faixas de fibras de aço, certo? Que estão no sentido do pneu, né? No sentido de giro dele, que cobrem, fazem um intermédio entre a banda de rodagem e os demais componentes internos do pneu. Qual o objetivo das camadas internas? É essa camada interna aqui de aço, também tem de nylon, certo? Que vai impedir, ou pelo menos evitar que a banda de rodagem venha a se dobrar, venha a se deformar e assim não ficar uniforme sobre a pista, certo? Então a camada interna ela faz essa interface de segurar, certo? Essa deformação. Então, logo depois, a gente tem as cintas de estabilização, que são essas duas faixas aqui logo abaixo das camadas internas. Tem uma função muito semelhante, certo? Também é segurar, dar suporte aqui para a carcaça, para o pneu em si, nas cargas que ele vem a suportar. Só que ela também age muito nas cargas laterais, que é quando você está... Cargas laterais é quando você está tipo, fazendo uma curva, sabe? O pneu está esterçando, certo? Então você tem forças agindo, certo? Lateralmente que podem deformar o pneu. Então as cintas de estabilização ela mantém, certo? O pneu com a deformação um pouco mais controlada, certo? Também auxiliando para que esta não venha deformar a banda de rodagem e o pneu perca,
né, o contato, a banda de rodagem perca o total contato com a pista, certo? São feitas de borracha com aço, certo? Revestido com aço, podem vir de poliéster, podem ser feitas de Kevlar também. Certo, agora nós chegamos na carcaça, que está logo abaixo das camadas internas e das cintas. De cara, a carcaça é o principal componente. É ela que vai suportar todas as tensões, certo? Tanto da pressão interna do pneu, como as cargas que agem no pneu, as cargas laterais, os impactos que o pneu leva, certo? E esses dois componentes aqui estão aqui para impedir que ela se deforme em excesso, certo? Pois bem, a carcaça também, relembrando o que falamos ali na parte de identificação, quando falamos de pneu radial, de pneu diagonal, estávamos nos referindo à carcaça. Por exemplo, as fibras dela aqui, destacadas em azul, perceba que ligam um cabo de selagem a outro, certo? De forma que formam um ângulo de 90 graus, certo? Com a banda de rodagem. Portanto, esse é um pneu radial. Caso essas fibras estivessem na diagonal, né, inclinadas, certo? Saindo de um ponto chegando ao outro ponto diferente e cruzando com outras fibras, esse seria um pneu diagonal. Então, no tipo construtivo do pneu, estamos falando da carcaça. Então, por dentro aqui da carcaça, nessa zona rachurada em azul, podemos encontrar aqui o revestimento interno, que é a parte interna do pneu, certo? É curioso até você, quando olhar o pneu, você vê que é um pouco diferente lá, até a rugosidade dele, mas o objetivo ali do revestimento interno é o quê? É dar suporte para essas peças aqui, certo? Para o cabo de selagem, né? No caso o talão e a parede lateral, para quê? Para que eles se mantenham firmes quando estiverem sob pressão, certo? E para evitar a perda, né, de ar do pneu, né, para que ele não esvazie, certo? Além disso, o revestimento interno ele é reforçado também contra furos, certo? E caso venha a furar, que o ar escape da forma mais lenta possível, certo? Que é a diferença dos pneus sem câmara para o pneu com câmara, né? Que o revestimento interno ele é muito mais resistente que a borracha da câmara de ar, certo? Por isso que ele tornou-se um pneu superior e, claro, facilitou a manutenção do veículo. Agora chegamos nos cabos de selagem, certo? Os cabos de selagem são muito conhecidos como talão, certo? São o quê? São arames, né? Cabos de aço envoltos de borracha, certo? Com uma função muito importante, certo? Eles ficam nessa região aqui do pneu, que é uma região bem grossa, espessa, certo? Que quando montado, ele encaixa no flange da roda, certo? E tem a função de ficar ali e impedir que o ar saia, certo? Exercendo força ali no flange, vedando o pneu, certo? Além disso, ele está exposto às forças e cargas que agem ali no pneu, transferindo essas forças para os outros componentes, certo? Então, tem uma função importante, certo? O flange. E depois, em outro vídeo, a gente vai ver como é que o pneu segura, auxilia o cabo de selagem ali. E para finalizar os componentes, a gente tem a parede lateral, que é a faixa lateral aqui do pneu, né, onde fica o perfil, onde eu tenho as informações do pneu, certo? Qual é a função dela? Simplesmente proteção, proteger essas fibras, certo? Proteger o talão, mas também ser resistente contra a deformação em cargas laterais, quando o pneu sofre algum impacto, certo? Para absorver o máximo daquele impacto, então ela precisa ser resistente também. Então ela tem uma função mais de auxílio, de suporte e acaba servindo também como a parte de propaganda do pneu, onde fica a marca do fabricante, né? E a identificação, como a gente viu no começo do vídeo. Antes de seguir adiante com a parte de funcionamento dos pneus, é importante pontuar algumas coisas que falamos no primeiro tópico lá de identificação. A gente chegou num ponto do código do pneu que ele falava do tipo do pneu, né? Se esse pneu era radial, se esse pneu era diagonal, certo? Então vamos tratar um pouco desses pneus agora e dos pneus com câmara e sem câmara. Basicamente, o padrão hoje é pneu radial sem câmara, certo? O que é o pneu diagonal? Como a gente viu na parte de componentes, certo? Você vê que a carcaça ela tem fibras, certo? Que ligam um talão ao outro, certo? No caso do pneu diagonal, essas fibras estão inclinadas, certo? E cruzadas entre si, fazendo um ângulo. Esse ângulo também é importante
porque quanto mais aberto ou mais fechado, esse pneu pode ser mais duro ou mais mole. Qual é a característica do pneu diagonal? Como as fibras estão dispostas na diagonal, certo? Acontece que as deformações que o pneu sofre devido às cargas, devido aos impactos, certo? Acabam deformando o pneu como um todo. Ou seja, você não tem uma deformação independente dele. Se você tem uma deformação na parede lateral, ela puxa um pouco da banda de rodagem. Então, esses pneus, muitas vezes, quando submetidos a cargas intensas, em curvas, certo? Em esterçamentos críticos para um retorno, eles dobravam a banda de rodagem perdia contato com a pista. Isso gerava desgaste excessivo, perdas de aderência, certo? E o que foi que aconteceu? Fizeram o pneu radial, onde as fibras da carcaça se ligavam de um talão a outro em linha reta, né? De forma que quando a passagem da banda de rodagem por elas formava um ângulo de 90 graus, certo? O que é que acontece nesse caso? As cargas que agem no pneu ali não influenciam nas deformações do talão, da banda de rodagem ou das paredes laterais. Por exemplo, se eu tenho uma carga lateral que está deformando muito a parede lateral, a banda de rodagem está o mais reta possível, mesmo sobre carga, certo? Ou seja, você tem uma certa independência entre os componentes do pneu, certo? E com isso você consegue manter esse pneu mais próximo da pista, certo? Mais próximo, mais em contato com a pista possível, perde menos aderência, tem melhor durabilidade, certo? Por outro lado, também tem um pouco mais de conforto, não é tão rígido, certo? Mas existe uma diferença entre os dois. Geralmente a parede lateral do pneu radial ela é um pouco mais fina, um pouco mais suscetível a furos, a impactos. Ela não é tão resistente quanto a do pneu diagonal, que é mais espessa, mais grossa. Mas ainda assim, o pneu radial tornou-se mais apto a atender os requisitos que, né, as normas, as exigências de fabricação, de segurança, de dirigibilidade, que estão cada vez mais rígidas. Então o pneu radial ficou mais adequado. Com relação aos pneus com câmara e sem câmara, foi basicamente a parte de montagem, de manutenção, certo? E de segurança também, porque o pneu com câmara, a câmara de ar tinha um material de borracha muito frágil. Então quando o pneu era furado, um prego furava o pneu, a câmara perdia ar muito rápido e o pneu murchava logo. Agora, no pneu sem câmara, a camada interna consegue segurar um pouco mais de tempo esse ar, impedir que ele saia logo, e o pneu não esvazia rapidamente, dando tempo de você rodar um pouco, pelo menos com o veículo devagar, certo? Que já faz uma grande diferença entre estar parado ou andando devagar, né? Além disso, facilitou a manutenção, porque agora não tem uma câmara de ar para colocar dentro do pneu. Então, a manutenção do pneu tornou-se apenas retirá-lo da roda e depois colocá-lo da roda no reparo, certo? Que também ficou possível e mais fácil. Vamos ao funcionamento do pneu, e a melhor forma de demonstrar o funcionamento do pneu é desenhando, certo? Eu tenho esse pneu aqui sem carga alguma, que é como se estivesse sem estar exposto ao peso do automóvel. Agora vamos montar este pneu no automóvel e colocar este automóvel no chão, e vemos aqui que ele já se deforma, certo? Tem uma carga agindo aqui, certo? Então o que é que acontece? Eu tenho aqui a zona de contato do pneu que eu representei aqui embaixo. Na realidade, essa zona é mais ou menos a palma da mão, certo? E eu tenho aqui uma pressão agindo no pneu, né? A pressão agindo nessa área aqui. Porém, se você percebeu, eu fiz esses eixos aqui. Bem aqui é o eixo da roda, em torno do qual ela gira. E dividindo aqui, aqui tem uma simetria, certo? Né? A pressão aqui não vai ter nenhuma força que vá resultar em um momento, certo? Que faça a roda girar, porque eu vou ter forças aqui e aqui que são iguais, né? Tem simetria, então não tem giro, não tem momento resultante, certo? Então, mas vamos pôr este automóvel para girar, para andar, né? Então o pneu começa a girar, só que o que é que acontece, né? A pressão ela fica maior à frente do eixo da roda, então essa linha aqui de pressão ela fica mais deslocada para frente do eixo da roda, do sentido do que o pneu está girando, certo?
E o que acontece devido a isso? Como nós sabemos, eu tenho pressão agindo numa área, certo? Só que ela é maior em uma parte da área e menor em outra parte da área. Então, a minha força resultante em relação ao eixo de simetria vai ser diferente. E isso vai resultar em um momento que este momento será contra o sentido de giro, certo? Tenho aqui o giro da roda e eu tenho esse momento resultante aqui, esse torque resultante, certo? Contra o sentido de giro da roda. Acontece que isso não acontece só uma vez. Vamos supor que eu instalei uma célula de carga bem aqui na roda, certo? Então essa roda está girando com velocidade, concorda que essa célula de carga vai detectar carga, depois descarga, carga, descarga, carga, descarga, certo? Ou seja, vai ter uma variação, né? Vai ter uma variação no qual ela é carregada, certo? Depois descarregada, carregada, depois descarregada e assim enquanto o veículo estiver andando. Ou seja, eu tenho uma tensão de carga e eu tenho uma tensão de descarga. Mas vamos reparar nesse gráfico aqui que em determinado ponto da deformação, quando eu estou em carga, eu tenho uma tensão. Em determinado ponto, nesse mesmo ponto, quando eu estou em descarga, eu tenho uma outra tensão. Ou seja, a carga e a descarga não é uniforme, não é igual. O que é que acontece aqui? Eu tenho uma perda de energia. Essa perda de energia eu chamo de histerese. Ou seja, é a histerese do pneu. E o que é que acontece devido a isso? Como está relacionado com o tempo, com frequência, devido à velocidade, certo? Essa perda de energia vai ter que ser compensada. Quem que vai compensar essa energia perdida, né? Essa energia que ficou perdida aí, o motor. Ele vai ter que dar conta dessa energia aí, que está contra o sentido de giro do motor, que é esse momento aqui, certo? Resultando neste momento contra o giro do motor. Resultado. O que é que a gente pode concluir disso tudo? Quanto mais o pneu gira, quanto mais rápido ele gira, maior vai ser essa diferença de pressão aqui no ponto de contato do pneu. Mais para frente ela vai ser gerando um momento ainda maior, ou seja, uma resistência ainda maior à rolagem. Ou seja, eu tenho que a velocidade é um fator amplificador da resistência à rolagem. Outra coisa, quanto maior a carga sobre o pneu, certo? Maior essa resistência também, ou seja, o próprio pneu, o próprio material do pneu, característica natural do material do pneu é que gera essa resistência à rolagem dele. É isso que faz com que o pneu tenha um papel, né, no consumo de combustível do veículo, certo? Então essa é a conclusão. Os próprios pneus, o próprio material do pneu resulta nessa resistência à rolagem, certo? Então, o que é que a gente pode também lembrar disso aí, daqueles pneus verdes, né, que eram vendidos em carros especialmente econômicos e tudo que eles prometiam um menor consumo de combustível. É justamente isso, são pneus de baixa esterese. Então, basicamente, esse é o funcionamento do pneu. Ele mesmo causa a própria resistência à rolagem. A segunda parte do funcionamento do pneu é o funcionamento do pneu em condição de pista molhada. Isso aqui é para ser até de conhecimento público, porque é muito importante. É muito importante que você saiba disso para você tomar os devidos cuidados enquanto estiver trafegando em dias de chuva, certo? Vamos lá, vamos começar aqui e vamos entender. Eu tenho essa situação aqui, o pneu está rodando sobre uma pista molhada e vai atingir uma película d'água, certo? Aí, segunda situação, ele atinge a película d'água e ocorre esse fenômeno que nós chamamos de cunha d'água, certo? Vamos dar um zoom aqui na cunha e vamos analisar o que é que acontece, certo? Então, nós podemos ver aqui que eu tenho três zonas. Eu tenho uma zona de deslocamento, uma zona de transição e uma zona de contato. O que é a zona de deslocamento? É todo aquele monte de água que separa o pneu da superfície, que se forma aqui na frente. Basicamente, é a cunha d'água propriamente dita. Acontece que, à medida que o pneu gira, ele empurra essa água para fora,
para os lados e parte dessa água escoa por dentro dos sulcos do pneu ali, da banda de rodagem, como a gente viu, certo? Quando isso acontece, se aconteceu de forma efetiva, né, o que é que acontece? Fica só a banda de rodagem, a água escoou pelos lados e por dentro dos sulcos e foi jogada para fora por trás e tudo ok. A banda de rodagem está encostando plenamente no asfalto. Porém, vamos supor que você vem mais rápido, um pouco mais rápido. O que é que acontece? A velocidade com que a água escoa para fora ou por dentro dos sulcos não vai acompanhar a velocidade que o veículo está vindo. Não vai dar tempo de escoar, basicamente. O que é que acontece? O veículo passa por cima dessa zona de deslocamento. Mas ainda assim há chances, pois se você reduzir a velocidade, certo? Aí a água consegue escoar e o pneu consegue novamente recuperar o contato. Porém, quando vem muito rápido, quando o veículo está muito rápido, certo? Não dá tempo de escoar e o que é que acontece? Essa zona de deslocamento acaba tomando todo o comprimento do ponto de contato do pneu. E aí sim, o que é que acontece? O pneu sobe em cima da película d'água, essa toma todo o ponto de contato do pneu e aí o veículo está literalmente em aquaplanagem, certo? O que é que acontece nesse momento? Ocorre a perda do controle do veículo momentaneamente. Como é que isso acontece? O volante fica leve, certo? Não ocorre aceleração, o carro não responde, não freia, certo? O que é para ser feito nessa hora? Tirar o pé do acelerador, esperar o veículo reduzir a velocidade e recuperar o contato com a pista. Simples. Por isso é importante que você tome cuidado com relação à velocidade, certo? Outros fatores também são importantes para que esse processo ocorra com eficácia. É a própria velocidade, a carga sobre o pneu, certo? O tipo de pneu que você usa, por exemplo, a profundidade dos sulcos, o desenho, que nesse caso só vai com muito estudo, não existe ainda um padrão de desenho que escoa melhor ou pior, certo? E o tipo de borracha do pneu, o asfalto também, certo? São muitos fatores, mas o que você pode controlar, a velocidade do veículo, é um dos mais impactantes e é o que mais causa acidentes, porque justamente por isso, não dá tempo de escoar água, o pneu sobe em cima dessa zona de deslocamento, essa zona de deslocamento acaba tomando todo esse comprimento aqui do ponto A até o ponto C e aí o veículo está em completa aquaplanagem e quando geralmente o motorista percebe, ele já perdeu completamente o controle do veículo. Como de costume, tanto nos meus textos, nos meus artigos, também vou fazendo os vídeos dessa forma, vou deixar o tópico de manutenção para o final, né? E manutenção de pneus não tem segredo, é alinhamento e pressão dos pneus, é a verificação desses fatores. O alinhamento ele é o posicionamento da roda no chão, certo? Que é definido em projeto, certo? E verificado por máquinas bastante específicas nas oficinas. Como é que a gente garante o alinhamento? É dando manutenção no sistema de suspensão, no sistema de direção, certo? Sempre verificando como é que estão os componentes elásticos, como buchas, certo? E coxins, como é que está o estado dos pivôs e também amortecedores e molas, é muito importante, certo? Por quê? Porque reflete no alinhamento das rodas, certo? Esses componentes, eles garantem a articulação dos componentes da suspensão, certo? E que eles fiquem na posição corretinha deles, certo? Alinhadinhos, certo? E aí, à medida que se desgasta e à medida que as próprias fixações da suspensão folgam devido à vibração, certo? Esse alinhamento vai sendo perdido e você percebe porque o volante ele começa a mudar a posição dele quando o carro está andando em linha reta, certo? E é o que acontece quando você está andando com rodas desalinhadas. Basicamente, as rodas estão sendo arrastadas na pista, certo? Quando você está andando em linha reta, na realidade ela está sendo arrastada para andar naquela posição. E aí você tem desgaste prematuro em algumas zonas dos pneus, né? E você perde o pneu rapidamente. Além disso, você ainda consome mais combustível,
certo? Está exposto a um carro com comportamento dinâmico alterado, porque as rodas não estão encostando da forma devida no chão, então o alinhamento ele é importante, tem que ser verificado. Não tem como você dizer a periodicidade, mas como no Brasil as nossas vias não são tão bem cuidadas, né? Então é importante você estipular, tentar colocar na manutenção do seu carro, talvez a cada 30 ou a cada 20, dependendo do quanto você roda, a verificação do alinhamento. Agora a pressão, né? A pressão é fácil de você identificar que pressão utilizar. O veículo indica em uma etiqueta localizada em alguns pontos específicos, mas também está indicado no manual do proprietário, certo? Do automóvel. Por que é importante você estar sempre verificando a pressão? Pelo menos uma vez no mês, né? A pressão do pneu, a correta pressão do pneu é definida pelo fabricante para que o pneu desempenhe boa dirigibilidade, certo? E é aquela pressão que o sistema de suspensão e direção está projetado para trabalhar, certo? Então ele foi calculado para o pneu funcionar naquelas condições. Quando eu estou trabalhando com o pneu fora dessa pressão, para menos ou para mais, tem reações diferentes. Por exemplo, se eu tenho um pneu trabalhando com uma pressão mais baixa, certo? Então eu vou ter o que? Eu vou ter um pneu que vai demorar um pouco a reagir ao comando do volante, certo? Ele vai estar um pouco mais mole, então ele vai deformar um pouco a banda de rodagem, de forma que o pneu vai encostar no chão mais pelas bordas, ou seja, pelo ombro. É natural que tenha um desgaste prematuro ali, se você não deu atenção para a pressão e deixou ela cair, certo? E ele vai exigir um pouco dos componentes de suspensão e de direção, porque ele vai ficar pesado para esterçar, para se deslocar, e vai consumir mais combustível, porque vai fazer o motor ter que girar mais para ele girar. E, por outro lado, quando eu tenho uma pressão muito alta, algumas pessoas até colocam mais pressão no pneu para conseguir um pouco mais de dirigibilidade, o que até faz sentido. Porém, tem uma reação que talvez não seja agradável. O pneu ele fica mais duro, ou seja, ele filtra menos os impactos com a pista, as vibrações, e passa um pouco isso para a direção. Então você perde em conforto, né? E além disso, se você está rodando com um pneu com uma pressão muito mais alta que o normal, ele tende a encostar mais na pista pela região central da banda de rodagem, desgastando mais ali. Nos dois casos, é ruim porque a banda de rodagem deixa de encostar uniformemente na pista, certo? Então isso você altera a aceleração, você altera a frenagem, você altera o comportamento dinâmico e consome mais combustível, certo? Então, por que as marcas estipulam uma pressão para o veículo carregado, uma pressão para o veículo vazio? Porque quando o veículo está carregado, eu preciso de mais pressão porque ele está mais pesado. Como a gente viu na seção lá de índices, né? O índice de carga está relacionado tanto à velocidade como também está relacionado à parte de pressão, certo? Quando eu tenho uma carga maior, eu tenho que ter uma pressão maior nos pneus, certo? Para quê? Para que o pneu não ceda, certo? Não venha a ceder, certo? Se deformar e deformar a banda de rodagem ali. Ou seja, aquela pressão maior que o fabricante estipulou foi para garantir a dirigibilidade do veículo, o bom consumo de combustível e o bom comportamento dinâmico e sua segurança. Por isso que é importante estar sempre verificando a pressão dos pneus. Periodicidade disso, tente verificar pelo menos uma vez no mês, certo? Se você percebe que horas depois de estacionado o veículo apresenta, o pneu fica murcho, então é sinais de furos nas rodas, de vazamentos de ar nas rodas, certo? Não tem muito segredo com relação ao pneu, certo? Ele não perde pressão muito rápido, mas se você passar 6 meses sem olhar, você vai ver que a pressão dele cai, certo? Com o tempo. Então é importante que pelo menos uma vez no mês você vá no posto ou na borracharia e bote o calibrador de pneu para calibrar o pneu na pressão nominal, mesmo que faça disso um hábito, mesmo que já esteja na pressão
para manter sempre aquilo ali, você não ter que se deparar um dia com, depois de ter rodado muito tempo com o veículo com a pressão fora do nominal. É isso, eu espero que eu tenha ajudado a entender um pouco o mundo dos pneus, né? Eu vou deixar aqui o artigo desse vídeo no link, aqui na descrição, certo? Tem mais coisas no artigo do que no vídeo, não falei mais aqui no vídeo, que senão vai ficar muito longo, mas é importante olhar lá no artigo a parte de pressão, de índice de pressão, índice de carga, de índice de velocidade máxima. Eu relacionei um pouco pressão com velocidade máxima e pressão com carga, é importante entender isso, né? Eu também falei de outras coisas lá, mas aqui foi o que eu falei que é o que tem de mais importante que você precisa saber. Então, até a próxima.